Jesus, o sacrifício perfeito. A simples ideia de sacrifício nos remete a um pensamento negativo, de horror, de espanto. Não queremos o sacrifício, a morte do inocente, muito menos. A morte sacrificial é algo que causa estranheza, que nos comove e ao mesmo tempo nos causa repulsa. Assim é na história, assim também é na Bíblia e assim é na realidade. Pois o sacrifício foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus com a intenção de criar justamente esse sentido de espanto, um sentido de falta de aceitação, de completa rejeição da ideia da morte, do sofrimento que o pecado trouxe. Foi ali, no jardim do Éden, quando o homem comeu do fruto proibido e experimentou do fruto que Deus disse: não coma, porque no dia em que comerdes certamente morrerás. Satanás veio e disse: certamente não morrerás, não haverá sacrifício. Mas o sacrifício veio a dor, o pecado. Logo no Gênesis, ainda no capítulo 3, com a origem do pecado, veio a explicação de Deus sobre as consequências da desobediência, do afastamento de Deus. Porque é o pecado quem cria separação entre mim e vós. E assim o pecado criou esse cisma, essa separação. E agora o homem estava à mercê da sua própria sorte. Não havia uma promessa, mas como é que foi descrito esse momento pós-pecado pelo próprio Jesus? Ele disse: com o suor do teu rosto comerás. A terra produzirá cardos e abrolhos, espinhos, e então você vai ter que cultivar com o suor do teu rosto. E disse mais a Eva: com dores terás o teu parto. Não era a intenção de Deus que houvesse dor, muito menos para atender aquilo que determinou: multiplicai-vos e enchei a terra. Cumprir a ordem de Deus não poderia ser dolorido, mas agora Eva experimentava o parto com dores do parto. A serpente rastejará. Agora o perigo maior, aquele belo animal reluzente, alado, que voava pelo jardim encantando os olhos, o mais belo dos animais, sem ofensa aqui para o meu Tonzinho, que é uma belíssima criatura de Deus, meu companheirinho aqui nas lives, mas a serpente era algo de encantador. Então o que aconteceu a partir daí? A serpente passou a rastejar, a ser traiçoeira, a enganar, porque pela palavra dela veio o engano ao homem e à humanidade. Temos então uma dor trazida com a traição, com o escondido. Aí no Gênesis 3, verso 15, Jesus fala: esmagarei a cabeça da serpente. Ele começa do fim para o começo. Esmaga a cabeça da serpente e faz novamente do homem a sua imagem e semelhança. Porque lá no Gênesis capítulo 2, Deus conversando entre si, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus plural, dizia: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E então o homem se desvirtua, tornando-se a imagem da serpente, traidor, com dor e sofrimento, com toda a angústia que o pecado traz. Mas era exigido então o sacrifício, mas não qualquer sacrifício, não apenas o sacrifício do cordeirinho, não era bastante o suficiente verter sangue de animais, mas foi preciso o sangue de um homem que, ao contrário de Adão, não tivesse pecado, porque quando Adão e Eva entregaram o domínio desse planeta, domínio que foi dado por Deus quando ele disse: dominai sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre as plantas, o domínio do planeta era nosso. Éramos os representantes desse planeta. Adão, junto às cortes celestes, junto aos concílios do universo, entre os seres de outros mundos e de outros planetas, lá estava Adão. Agora substituído pelo usurpador Satanás, foi preciso então que esmagasse a cabeça dessa serpente. A serpente, Satanás, teve a sua cabeça esmagada na cruz. Mas os efeitos, o certamente não morrerás, precisam de algo mais. E isso veio com a salvação através de um sacrifício perfeito, o sacrifício por Jesus e através de Jesus. Assim, o homem, através de enxergar sacrifício, passou por diferentes fases diante da história do mundo. Nessas fases, ele enxergou o pecado de diferentes formas. Aqui nos diz em Hebreus capítulo 10, verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha que maravilha! Ele aperfeiçoou e para sempre
A mim e a você, porque estamos sendo tornados santos. Santificado quer dizer isso, santos, virando santos gradualmente. E o que é santo? É separado para Deus. A palavra santo é algo que foi separado para Deus. E então ele aperfeiçoa isso em nós. Como? Porque eu é quem efetua em vocês o querer e o efetuar. É o que diz o próprio Deus. Ele transforma o nosso coração. Ele colocou a sua lei no íntimo do nosso coração e com isso ele nos habilita a seguir a Ele. Não é difícil, não é sacrifício algum guardar os mandamentos. Nós precisamos amar os mandamentos e assim, amando a Deus e aos seus mandamentos, isso é um fardo leve, um jugo suave. Tomai sobre si o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É a expressão exata de Jesus. Então, para a santificação, ele aperfeiçoou isso em nós, ele exatamente cumpriu isso, ele efetuou, ele reparou a brecha, ele colocou de novo a imagem de Deus em nós. Mas a história nos mostra os símbolos diferentes dentro do cristianismo. Estava lá o pavão, que supostamente simbolizava a imortalidade, diz a nossa lição. Além do pavão, lá nos túmulos, nos monumentos, nos escritos dos antigos, lá do tempo de Roma, nós encontraremos também a pomba, a palma do atleta, aquela plantinha que eles colocavam, né? Agora me fugiu o nome, como vitória. Os atletas tinham aqueles louros, os louros ali, a plantinha louro da vitória, né? E o peixe como símbolo do cristianismo, são símbolos agradáveis, o louro dá sabor até na comida, um perfume. O peixe também é um animal bastante agradável de se ver. Mais tarde, porém, surgiu a Arca de Noé, um símbolo de salvação, de proteção de Deus. Abraão, sacrificando o cordeiro, fazendo a vontade de Deus, estava representando, ao querer matar Isaac, ele acabou sacrificando o cordeiro providenciado por Deus que providenciou também Jesus para ser sacrificado em meu e em seu lugar. Então a salvação não vem do homem, nem de carneiros, nem do filho do homem, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas a nossa salvação veio do próprio Deus, Jesus que se fez homem e como homem venceu. Não foi Jesus, Deus, quem venceu. Isso não seria vitória. Isso seria simplesmente um massacre do mal. O caráter de Deus não permite um massacre, mas um ato de amor, ainda um chamado mais para o pecador. Também Jonas foi ali expelido da baleia porque foi colocado para dentro por sua vontade, fugindo de Deus, acabou no ventre do animal enorme, do monstro marinho, provavelmente uma baleia. E ali, então, ele ora a Deus e encontra a salvação. A arca para ele, nos céus, o arco-íris, é um símbolo da aliança, é um símbolo da proteção para mim, para você. Não será inundado o mundo outra vez. E ali a baleia então expele a Jonas. Símbolo dos milagres, ainda hoje as pessoas esperam nos milagres uma expressão do nosso Deus. E falsos milagreiros continuam dizendo, certamente não morrerás. Podes fazer todos os atos, a graça te alcança. Você não precisa se preocupar em não fazer isso, não fazer aquilo. A obediência foi superada pela nova aliança. E assim as pessoas são engodadas e nesse engano seguem cegas, embriagadas pelo vinho da Babilônia, seguindo preceitos de homens em vez de escutar o preceito de Deus e as suas ordenanças. A ressurreição de Lázaro aponta para a nossa própria ressurreição, pois é o mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, também o fará por nós. E a cruz, aquela que penduram no pescoço, mas que não obedecem, quando Jesus disse, tomai sobre vós, cada um tome a sua cruz e siga-me. A cruz é um símbolo de opróbrio. Ali no madeiro, ali naquela cruz, eram colocados os condenados, os culpados, expostos em suas vergonhas, o seu corpo desnudo, eram observados por todos como um asco, como um nojo. Crucifica-o, gritavam eles para os bandidos, mas até Satanás gritou, crucifica-o para o nosso Jesus. Homens, líderes religiosos, gritando, crucifica-o para aquele que disse, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Que diferença entre o vil acusador Satanás, como diz Martinho Lutero, e o nosso grande Salvador Jesus. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. O perdão veio quando Jesus estava pregado naquela cruz, uma mão para a humanidade,
a outra para Deus. A ponte estava refeita, a cabeça da serpente esmagada, e o homem, de novo, como está aqui no verso em Hebreus capítulo 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você é chamado para a santificação, para mostrar ao mundo a obra que Deus faz em todo homem que o busca. Veja o que nos diz aqui em Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 e 23. Com isso estamos partindo para a finalização do nosso programa. Deuteronômio 21, verso 22 e 23 diz assim: se um homem culpado de um crime que merece a morte for pendurado no madeiro... Bom, está bastante escuro aqui, eu não consigo ler, mas a expressão aqui diz o seguinte: que o homem que era colocado no madeiro, ele era um motivo de vergonha, de estar completamente na condenação, um espanto para o mundo. Mas para Jesus ele foi colocado por nós como nosso grande Salvador. A cruz então toma um significado especial para os cristãos. Mas alguns cristãos ainda insistem em colocarem-se a si mesmos na cruz e ali se põem no madeiro com a ideia de que eles estão provocando a própria salvação. É o cilício, o açoite, as ofertas em forma de sacrifício e não em forma de gratidão. São atos de salvação própria que não conduzem a nada. Mas nós temos, através de Jesus, a plena salvação para mim, para você, para toda a humanidade. A cruz hoje é Jesus, o nosso Salvador. Ei, você assistiu Vem e Entende, um programa que vai ao ar diariamente com a Palavra de Deus, para que a gente possa curtir, compartilhar, seguir a programação. Inscreva-se no canal, ali existem muitos vídeos, mais de 2.000, prontos para serem assistidos e diariamente renova em nós a mensagem. Essa semana estaremos falando sobre o sacrifício perfeito de Jesus, de acordo com Hebreus, conforme Paulo escreveu. Que Deus te abençoe e muito. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado pelas noções da tua salvação, pela graça, pela misericórdia, pela transformação do nosso ser, pelo teu sacrifício perfeito. Pedimos que abençoe a todos que estão assistindo, além da salvação que nos alcança, alcança também bênçãos das quais estamos realmente precisando para a nossa salvação, para a nossa edificação, para que nós sejamos santificados e ser santos seus nesse mundo. Em nome de Jesus eu peço essas bênçãos para que estão assistindo e participando desse programa e para que todos nós sejamos a tua luz no mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e faça de você essa luz que não é contida pelas trevas, mas que avança sobre elas. Deus te abençoe.